No Rio de Janeiro, em alguns bairros, o gás não acaba quando o botijão esvazia. Ele acaba quando alguém decide que você não vai comprar mais. Segundo investigações da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio, moradores passaram a ser obrigados a comprar gás de fornecedores específicos, com preços definidos fora do mercado e sem qualquer possibilidade de escolha. Caminhões concorrentes foram expulsos, entregadores ameaçados, empresas fechadas à força. Não estamos falando de contrabando isolado ou venda irregular. Estamos falando de controle territorial sobre um serviço essencial. Um produto que toda casa precisa para cozinhar virou ferramenta de poder. Operações policiais apreenderam botijões, interditaram depósitos e prenderam suspeitos ligados a esse esquema. Mas o detalhe mais perturbador não está nas apreensões. Está no fato de que, mesmo após as operações, em muitas regiões o gás continuou sendo vendido do mesmo jeito, pelo mesmo preço, pelas mesmas mãos. A pergunta que fica é simples: como um serviço tão básico, tão visível e tão necessário pôde ser capturado a esse ponto sem ser desmontado de vez? Para entender essa história, não precisamos entrar em teorias nem em debates ideológicos. Basta seguir o caminho do botijão de gás. Ele revela quem manda, quem lucra e por que em certos lugares o Estado simplesmente sai de cena. Sejam bem-vindos ao Teatro do Poder. Aqui, o que importa não é o discurso oficial, mas o que acontece quando ninguém está olhando. No Rio de Janeiro, o controle do gás virou um dos exemplos mais claros de como serviços essenciais podem ser transformados em instrumentos de dominação. Segundo investigações oficiais, grupos criminosos passaram a decidir quem pode vender, quanto custa e até quem pode trabalhar na distribuição do produto. O mecanismo é direto. Em áreas sob influência desses grupos, apenas fornecedores autorizados conseguem operar. O preço não segue concorrência nem tabela oficial. Ele segue a ordem de quem controla o território. Para o morador, não existe alternativa. Ou compra ali, ou não compra. O mais grave é que esse controle não acontece no escuro. Caminhões circulam à luz do dia. Depósitos funcionam abertamente. A cobrança é pública. E mesmo assim, durante anos, o sistema continuou operando com relativa normalidade. Neste vídeo, vamos analisar um caso real, sustentado por investigações da Polícia Civil, do Ministério Público e por operações amplamente noticiadas, que mostra como o controle do gás se tornou uma engrenagem de poder territorial no Rio. Não é um vídeo sobre crime em abstrato, é sobre um serviço básico que foi capturado, normalizado e incorporado à rotina de milhares de pessoas. A partir daqui, cada bloco revela uma parte desse funcionamento, como ele se sustenta, quem se beneficia e por que desmontá-lo é muito mais difícil do que parece. O controle do gás no Rio de Janeiro não começou como um grande esquema organizado. Segundo investigações da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio, ele surgiu a partir de práticas locais de intimidação, que aos poucos foram se tornando padrão em determinadas regiões. Em bairros da Zona Oeste e da Zona Norte, caminhões de distribuidoras legais passaram a ser abordados antes mesmo de entrar nas comunidades. Em alguns casos, eram impedidos de circular. Em outros, recebiam avisos claros: aquele território já tinha dono. Para continuar operando, seria preciso autorização e pagamento. Com o tempo, a lógica mudou. Não bastava cobrar taxa para deixar vender. Grupos criminosos passaram a impor fornecedores específicos. Apenas caminhões ligados a empresas controladas ou associadas a esses grupos conseguiam entrar. A concorrência foi eliminada na prática, não por contrato, mas por coerção. Segundo relatos colhidos nas investigações, moradores passaram a identificar rapidamente quais caminhões podiam circular. Os outros, simplesmente, não apareciam mais. O botijão de gás deixou de ser um produto disponível no mercado e passou a ser um item controlado territorialmente. O preço seguiu o mesmo caminho. Sem concorrência, o valor do botijão passou a ser definido fora de qualquer lógica de mercado. Em diversas operações policiais, agentes constataram preços significativamente acima da média oficial.
Para o consumidor, não havia negociação. O preço era aquele. Ponto final. Esse modelo se consolidou porque o gás é um serviço essencial. Diferente de outros produtos, não existe alternativa prática para cozinhar no dia a dia. A dependência do morador cria o ambiente perfeito para o controle. Segundo promotores do caso, essa vulnerabilidade foi explorada de forma sistemática. Ao longo dos anos, operações policiais apreenderam milhares de botijões, interditaram depósitos clandestinos e prenderam suspeitos envolvidos na distribuição irregular. Em algumas ações, caminhões inteiros foram retirados de circulação. As imagens dessas operações circularam amplamente da imprensa, mas o dado mais relevante não está apenas nas apreensões, está na recorrência. Mesmo após ações ostensivas, o controle se reestabelecia rapidamente. Novos caminhões surgiam, novos depósitos apareciam. O fornecimento continuava concentrado nas mesmas mãos. Segundo investigadores, isso acontece porque o monopólio do gás não depende apenas da logística. Ele depende do controle do território. Enquanto esse controle existir, qualquer tentativa de concorrência volta a enfrentar o mesmo bloqueio informal. O botijão, nesse contexto, deixou de ser apenas um produto doméstico. Ele se transformou em um marcador de poder. Quem controla o gás, controla uma parte essencial da rotina das pessoas. E isso é apenas o primeiro nível de um sistema que vai muito além da cozinha. O controle do gás não se sustenta apenas pela força. Ele se sustenta porque gera dinheiro todos os dias, em fluxo constante e difícil de rastrear. Segundo investigações da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro, a venda monopolizada de botijões criou um caixa diário previsível, sustentado por milhares de pequenas transações em dinheiro. Cada botijão vendido acima do preço de mercado representa uma margem extra. Isoladamente, o valor parece pequeno, mas multiplicado por centenas de entregas diárias em dezenas de bairros, o resultado é um volume significativo de recursos circulando fora de qualquer controle formal. As investigações apontam que o dinheiro arrecadado não passa por sistemas bancários tradicionais. Ele circula em espécie, distribuído entre operadores locais, responsáveis pela cobrança, logística e vigilância do território. O modelo reduz rastreabilidade e dificulta a identificação da origem dos recursos. Em diversas operações, agentes encontraram cadernos de anotação, planilhas manuais e registros informais de vendas. Não havia notas fiscais regulares nem contabilidade estruturada. O controle era feito no papel, por volume, território e turno. Um sistema rudimentar, mas extremamente eficiente para quem opera à margem da lei. Outro elemento identificado foi a cobrança paralela. Além do preço inflado do botijão, moradores e comerciantes relataram pagamentos adicionais para garantir entrega regular ou prioridade no fornecimento. Segundo os investigadores, esse tipo de cobrança reforçava a dependência e aumentava a receita do esquema. O dinheiro não ficava parado. Parte era reinvestida na própria operação, compra de botijões, caminhões, combustível e pagamento de operadores. Outra parte, segundo o Ministério Público, era direcionada para a aquisição de imóveis, veículos e outros bens de alto valor, usados para absorver e disfarçar o lucro ilícito. O mais preocupante é que esse fluxo financeiro se normalizou. Para o morador, pagar mais caro virou rotina. Para o vendedor, operar sob regras impostas virou condição de trabalho. Para o território, o controle do gás passou a ser visto como algo normal, parte da paisagem local. As investigações mostram que essa normalização é o que sustenta o esquema no longo prazo. Enquanto o fornecimento continua, enquanto o botijão chega, o problema deixa de ser percebido como crise. Ele vira custo fixo da vida cotidiana. Segundo promotores do caso, esse dinheiro diário não serve apenas para enriquecer indivíduos. Ele financia outras atividades, amplia o controle territorial e cria um ciclo difícil de romper.
Quanto mais o esquema funciona, mais ele se fortalece. O gás, nesse ponto, deixa de ser apenas um produto essencial. Ele se torna a base financeira de uma estrutura que depende menos de violência explícita e mais de rotina, dependência e silêncio. E quando o dinheiro flui dessa forma, o problema deixa de ser episódico. Ele se torna permanente. O controle do gás não gera apenas dinheiro, ele gera influência. Segundo investigações da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro, o domínio sobre um serviço essencial cria uma relação de dependência que ultrapassa o consumo e começa a moldar o comportamento do território. Em áreas onde a venda de gás é monopolizada, os mesmos grupos que controlam a distribuição também controlam quem entra, quem trabalha e quem circula. Entregadores conhecem os limites invisíveis do bairro. Comerciantes sabem com quem falar para evitar problemas. Moradores aprendem rapidamente que questionar o sistema traz consequências. Essa relação cotidiana cria um tipo de autoridade informal. Não é preciso ameaçar todos os dias. Basta que todos saibam quem decide. Segundo depoimentos colhidos nas investigações, essa autoridade se estende a outros aspectos da vida local, como eventos comunitários, segurança privada improvisada e até resolução de conflitos. Com o tempo, essa influência passa a ter valor político. Em períodos eleitorais, investigadores identificaram padrões de apoio concentrado em determinadas regiões. Candidatos associados a interesses locais obtinham votações expressivas em áreas sob influência desses grupos, enquanto campanhas adversárias enfrentavam dificuldades para circular. O apoio nem sempre era explícito. Segundo o Ministério Público, muitas vezes ele se manifestava por meio de orientações transmitidas informalmente. A mensagem era simples: aquele candidato não criaria problemas. Para o morador, a escolha parecia individual. Para o território, o resultado era previsível. O controle do gás entra nesse processo como ferramenta silenciosa. Quem depende de um serviço essencial fornecido por um único grupo tende a evitar conflitos com quem controla esse serviço. O medo de retaliação não precisa ser verbalizado. Ele se constrói na rotina. Após as eleições, a relação se consolida. Representantes eleitos passam a atuar de forma alinhada aos interesses locais, seja por omissão, seja por apoio indireto. Fiscalizações perdem força. Denúncias avançam lentamente. O sistema segue funcionando. Segundo investigadores, esse modelo cria uma zona cinzenta entre o legal e o ilegal. O poder público continua existindo formalmente, mas sua presença é enfraquecida. Decisões importantes passam a ser influenciadas por quem controla o território na prática. O gás, nesse contexto, funciona como porta de entrada. Ele não explica tudo, mas abre o caminho. Ao garantir dependência diária, ele cria o ambiente ideal para que outras formas de controle se estabeleçam. O poder local deixa de ser disputado apenas nas urnas. Ele passa a ser administrado no cotidiano. E quando o controle do dia a dia se torna mais importante do que a autoridade formal, o problema deixa de ser apenas criminal. Ele começa a afetar a própria lógica de representação. Mas mesmo assim, o sistema continua operando. Em grande parte, porque desmontá-lo exige enfrentar algo ainda mais difícil do que o crime: o silêncio institucional. Diante de tudo o que foi revelado pelas investigações, a pergunta inevitável é: por que esse modelo conseguiu se manter por tanto tempo? A resposta, segundo investigadores e promotores envolvidos nos casos, passa menos pela força dos grupos criminosos e mais pela dificuldade do Estado em intervir sem causar um colapso imediato. O fornecimento de gás é um serviço essencial. Interrompê-lo de forma abrupta afeta milhares de famílias ao mesmo tempo. Em áreas onde não há alternativas reais, qualquer ação mais dura gera pressão social instantânea. Segundo relatos colhidos nas investigações, esse fator foi decisivo para a cautela, ou a demora, das respostas institucionais. Operações policiais aconteceram, depósitos foram fechados, caminhões apreendidos, prisões realizadas.
Mas em muitos casos, essas ações não foram acompanhadas de uma substituição estrutural do serviço. O resultado foi um vácuo temporário, que rapidamente voltou a ser preenchido pelas mesmas redes, com novos operadores e novos pontos de distribuição. Relatórios do Ministério Público apontam que a ausência de uma política contínua de ocupação do território permitiu que o controle se reorganizasse. Sem presença permanente do poder público, o fornecimento retornava às mesmas mãos, agora mais cautelosas e mais adaptadas às investigações. Outro fator citado por investigadores é o custo político. Enfrentar diretamente o controle territorial implica confronto, desgaste e risco. Para gestores públicos, a tentação de tratar o problema como uma questão pontual e não estrutural acaba sendo grande. O silêncio nesse contexto não é apenas omissão, ele se torna uma estratégia de sobrevivência administrativa. Enquanto isso, para o morador, a vida segue. O botijão chega. O preço é alto, mas previsível. O conflito deixa de ser visível. Segundo promotores do caso, essa normalização é um dos maiores aliados do esquema. Quando o serviço funciona, mesmo de forma distorcida, a urgência desaparece. O caso do gás no Rio de Janeiro expõe esse paradoxo. Um sistema ilegal, amplamente investigado, consegue se manter porque atende a uma necessidade básica. Ele não se sustenta apesar da rotina. Ele se sustenta por causa dela. E quando um serviço essencial passa a operar fora do controle do Estado, sem ser desmontado de forma definitiva, o problema deixa de ser um episódio criminal isolado. Ele se transforma em um alerta sobre os limites da presença estatal em determinados territórios. Esse alerta não aparece em discursos oficiais nem em balanços de governo. Ele aparece no detalhe mais simples da vida cotidiana, no momento em que alguém gira o registro do fogão e depende de quem realmente controla o gás para conseguir cozinhar. O caso do gás no Rio de Janeiro não é uma exceção bizarra nem um erro pontual. Ele é um sintoma visível de algo que opera há muito tempo fora do radar do debate público. Quando um serviço essencial passa a ser controlado por quem manda no território, o problema já não é apenas criminal, é de poder. Segundo as investigações, o que sustenta esse modelo não é só a intimidação direta, mas a normalização. O botijão chega, o fogão funciona e a vida segue. O custo é alto, mas previsível. E quando o cotidiano se ajusta ao absurdo, o sistema ganha tempo, e o silêncio vira parte do mecanismo. Existe um nome técnico para quando esse tipo de controle deixa de ser exceção e passa a integrar a rotina de bairros inteiros. Um nome que não costuma aparecer em discursos oficiais, mas que ajuda a explicar por que certos problemas nunca são resolvidos, apenas administrados. A pergunta que fica não é se isso acontece. As investigações mostram que acontece. A pergunta é quem se beneficia quando tudo continua funcionando exatamente assim. Nós vamos continuar seguindo o dinheiro, os serviços e os territórios. Doa a quem doer. Se você prefere entender o que está por trás do que parece normal, se inscreva no canal e ative o sino, porque neste teatro, o ingresso é a sua atenção, e a conta, como sempre, chega depois.